Toda jornada começa com um passo à frente, depois dele o próximo, e mais um, e outro. Seguimos assim, quase sem perceber, movidos pelo desejo de ir além, de descobrir o que há depois do horizonte. Mas sempre chega um momento em que ela se estreita e que o que parecia infinito se dobra em si mesmo, como se dissesse, só até aqui. São preservados com financiamento do governo, né? Essas casas? Bem que o Atlântico Norte é o primo, mas tudo bem. Não é um muro, nem um abismo. É apenas uma curva inevitável. Um ponto no mapa onde já não há mais o que perseguir adiante. Pela primeira vez em toda a nossa jornada, não seguimos em frente. Viramos. E esse simples gesto muda tudo. Porque agora, cada passo nos aproxima do fim. Viemos de tão longe que quase nos esquecemos de que partir também significa um dia retornar. Mas antes de cruzarmos essa última fronteira, ainda há algo a sentir, a viver, a entender. Porque a curva pode nos levar de volta, mas nunca nos devolverá os mesmos de antes. Há lugares que parecem existir à margem do mundo. Lugares onde o tempo não corre como nos outros, onde as marés comandam os dias e o vento conta histórias que poucos já ouviram. Newfoundland e Labrador é um desses lugares. A província mais ao leste do Canadá, a última parada antes do Atlântico engolir a terra. Um pedaço de mundo que para muitos ainda é um mistério. O nome pode parecer complicado, mas carrega uma origem curiosa. Newfoundland vem de New Found Land, nova terra encontrada, pelos europeus no século XV. Labrador homenageia o explorador português João Fernandes Lavrador, que navegou aqui, nessas águas, antes mesmo de Colombo. Mas não são só os humanos que batizaram essa terra. Os cães Newfoundland e Labrador são duas raças mundialmente famosas. Também levam o nome daqui. Fortes, leais e adaptados ao frio, assim como o povo que vive aqui. Então nasceu aqui, porque ele é uma mistura de várias raças diferentes. Eles não sabem nem dizer qual é a porcentagem de cada raça e se cada raça que é citada de fato contribuiu para a criação dessa. E o Labrador é uma mistura do Newfoundland com alguns outros cachorros ingleses, e aí eles têm consciência de qual que foram fazendo a seleção para que ele se tornasse retriever, né? Sim. Que ele buscasse sem machucar a presa, que ele caçasse e levasse até o pescador. Faz sentido. Serem cachorro de pescador tem aquela coisa também, né, dele. St. John's, a capital, é um dos primeiros assentamentos europeus da América do Norte. Com suas casinhas coloridas e ruas íngremes, parece saída de um cartão postal. Mas não se engane pela beleza tranquila. Essa cidade já viu piratas, naufrágios e batalhas históricas. Seu porto natural foi disputado por ingleses, franceses e até corsários. Cada pedra conta um pedaço dessa história aqui. E mesmo sendo um lugar tão remoto, St. John's tem uma energia vibrante. A vida pulsa nos pubs lotados ao som de violinos e gaitas de fole. O sotaque daqui, cheio de palavras herdadas dos pescadores irlandeses e escoceses, é um dos mais peculiares aqui do Canadá. Este é o lugar onde a Terra termina, o oceano começa e o passado vive. Ele está nas ruas de paralelepípedo, nos faróis que desafiam tempestades, nos rostos dos pescadores que continuam enfrentando o Atlântico. E agora, também está na nossa jornada. Chegamos à última fronteira.
Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada pelo Canadá, é que cada cidade tem a sua própria personalidade. E St. John's, bem, se fosse uma pessoa, seria aquele tio-avô pescador que tem 1000 histórias incríveis para contar e um sotaque que a gente leva um tempinho para entender. A capital de Newfoundland e Labrador tem cerca de 110 mil habitantes, o que no Canadá já faz dela uma metrópole de respeito. E o mais curioso, a maioria dos moradores aqui tem alguma ligação com a pesca ou com o mar. Quer dizer, não tem como fugir, né? St. John's está praticamente dentro do Atlântico. Mas o que pouca gente sabe é que a cidade também é um polo de tecnologia e inovação, além de ser a base de operações offshore de petróleo e gás da província. Então, entre um navio de pesca e outro, você também encontra engenheiros e pesquisadores por aqui. Aliás, por falar em mar, essa cidade está no ponto exato onde o Canadá termina e o Atlântico começa. Esse país é cercado por 3 oceanos: o Pacífico, que vimos lá no primeiro episódio quando visitamos Vitória, o Atlântico, que nos recebe agora com aquele vento fresco, para não dizer congelante, e o Ártico, do qual chegamos bem perto quando visitamos Churchill, no episódio 8. E onde tem oceano, tem farol. A gente queria muito visitar o Cape Spear, que é o ponto mais oriental da América do Norte, mas o tempo decidiu que não era para ser. Em compensação, fomos até o Fort Armrest, um farol histórico que fica bem na entrada do porto de St. John's. E olha que vista! De lá, dá para ver a cidade inteira, o Signal Hill e até os navios que chegam e saem do porto. O Fort Armrest, além de ter esse farol fotogênico, também tem uma história significativa. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele abrigava baterias de defesa contra os submarinos alemães. Ou seja, enquanto hoje ele serve para garantir que ninguém bata de barco nas pedras, no passado ele servia para garantir que ninguém invadisse a cidade. St. John's pode parecer uma cidade tranquila à primeira vista, mas já foi palco de momentos bem intensos. E mesmo hoje, entre um fish and chips e um gole de rum, porque aqui eles adoram rum, a cidade segue sendo esse ponto de conexão entre o velho e o novo, entre a terra e o mar. Que bonitinha essa casa vermelha. Cadê o navio? Já tá lá na casa do chapéu. St. John's tem algumas das ruas mais íngremes que a gente já encarou nessa viagem. Mas claro, a gente decidiu explorar tudo isso no inverno porque emoção pouca é bobagem. Nossa primeira parada foi The Battery, um bairro que parece saído de um cartão postal. As casinhas coloridas, empilhadas umas sobre as outras na encosta, são um lembrete vivo da herança dos primeiros colonos que se estabeleceram no local. Sem os clits. Não. E a lógica é simples. Quanto mais alto, melhor a vista para o mar. Mas também significa que no inverno, quanto mais alto, maior a chance de você escorregar e descer rolando. E olha, a gente chegou bem perto disso algumas vezes. Mais que aventura. A gente foi derrapando, deslizando e quase patinando no gelo até lá em cima, mas valeu a pena. E de lá, a vista é simplesmente espetacular. Dá pra ver toda St. John's, o porto, o Oceano Atlântico se estendendo até onde os olhos alcançam, e o vento que praticamente te empurra de volta ladeira abaixo. Mas Signal Hill não é só um mirante incrível. Esse lugar tem uma importância histórica gigante. Foi aqui que, em 1901, Guglielmo Marconi recebeu a primeira transmissão de rádio transatlântica da história. E detalhe, essa transmissão veio direto de Cornwall, na Inglaterra, a mais de 3.500 quilômetros de distância.
O mais louco é que Marconi usou um conjunto de antenas gigantes e mesmo assim teve que lutar contra tempestades, interferências e um monte de desafios técnicos. No fim, o que ele conseguiu captar foi um simples som, a letra S, em código Morse, um bip bip bip, que pode parecer pequeno, mas mudou completamente o mundo das comunicações. Hoje a tecnologia avançou um pouquinho. Agora a gente tem Wi-Fi para reclamar quando o sinal está ruim. Mas na época esse experimento abriu caminho para rádio, televisão, telefonia e, bom, basicamente tudo que a gente usa para se comunicar. Ali tá o quê? O que tá ali? Ali? O oceano. Enquanto a gente tentava recuperar o fôlego lá no topo, deu pra pensar que Signal Hill não é só um ponto alto geograficamente. Ele também é um ponto alto na história da humanidade. E bom, depois de todo esse conhecimento, só nos restava descer. Literalmente. Nosso próximo destino tem um nome tão complicado que a gente ainda não sabe ao certo se estamos pronunciando direito. Quirividi, Quirivichi. Não importa como se fala. O que importa é que esse vilarejo é um dos cantinhos mais charmosos de St. John's. Quiriviri parece um lugar saído de um livro de história. Uma vila de pescadores encaixada entre penhascos, com casas de madeira coloridas e um porto que parece ter parado no tempo. E a gente não tá exagerando. Esse lugar já foi um dos principais polos de pesca da região, especialmente na época do bacalhau. Além dos pescadores e dos animais, tem um outro tipo de habitante que faz Quiriviri especial: os artesãos. O vilarejo tem pequenas lojinhas e ateliês onde artistas locais trabalham com madeira, cerâmica, tecidos, tudo com aquele toque rústico que combina perfeitamente com a paisagem. Mas é claro que a gente não podia sair daqui sem visitar um dos lugares mais famosos de Quiriviri, a cervejaria artesanal que leva o nome do lugar. Sim, porque depois de subir e descer ladeira o dia inteiro, nada melhor do que uma boa cerveja local para encerrar a jornada. E não é qualquer cerveja não. Aqui a gente experimentou uma das especialidades mais curiosas do Canadá: cerveja feita com água de iceberg. Sim, isso mesmo. Água que passou milhares de anos congelada, viajando pelo Atlântico Norte e agora tá aqui, no nosso copo. É quase como beber um pedacinho da pré-história. E por mais estranho que pareça, essa água faz diferença no sabor. A cerveja é leve, refrescante e tem um toque puro que só mesmo um iceberg poderia dar. Mas, falando em icebergs, esse não é o único lugar do Canadá onde eles aparecem em nossa jornada. Tem uma história muito famosa ligada a essas gigantescas montanhas de gelo flutuantes que envolve um navio enorme, o Leonardo DiCaprio e... Bom, essa história a gente conta no próximo episódio. Se tem uma coisa que os habitantes de St. John's sabem fazer bem, além de sobreviver ao frio e pescar bacalhau, é beber. E eles têm um lugar perfeito para isso: a George Street. Essa rua é um fenômeno. São pouco mais de 200 metros de extensão, mas com a maior concentração de bares e pubs per capita de toda a América do Norte. Ou seja, se você entrar no primeiro bar e for bebendo um copo em cada um até o final da rua, parabéns! Provavelmente você não vai lembrar de ter chegado ao último. E não é só a quantidade de bares que impressiona. A George Street tem uma alma vibrante, com música ao vivo, bandas locais tocando folk celta,
rock e até hinos tradicionais dos pescadores. Aqui, beber não é só uma atividade recreativa, é um ritual cultural. Ah, e já que estamos falando em ritual, existe uma tradição muito especial aqui em Newfoundland. Se você quer se tornar um Newfoundlander honorário, precisa passar por uma cerimônia chamada Screeching. Funciona assim. Primeiro, você precisa repetir um juramento completamente incompreensível em dialeto local. Depois, tem que beijar um bacalhau. Sim, um peixe de verdade, geralmente congelado. E para finalizar, precisa virar um shot de Screech, um rum forte que parece ter sido destilado nas profundezas do Oceano Atlântico. Se você sobrevive a isso tudo sem arrependimentos, ou sem lembrar do que aconteceu, recebe um certificado oficial dizendo que agora faz parte de Newfoundland. Se tem uma imagem que define St. John's, além do mar e dos faróis, são suas casas coloridas. Elas pintam a cidade como um arco-íris espalhado pelas colinas. Mas essa tradição não veio só pela estética. A história diz que os pescadores começaram a pintar suas casas e lojas com cores vibrantes para que pudessem enxergá-las mesmo nos dias de neblina intensa, que por aqui são muitos. Ou seja, era uma forma de se encontrar, de garantir que ninguém se perderia no cinza do Atlântico. E essa ideia de tornar tudo mais visível, mais acessível, acabou virando um símbolo da cidade. St. John's pode estar isolada numa ilha no Atlântico Norte, mas não tem uma mentalidade fechada. Pelo contrário, aqui a tradição e a modernidade convivem lado a lado e as pessoas acolhem os visitantes com a mesma naturalidade que acolhe a neblina e o vento. As casas coloridas de St. John's são mais do que um cartão postal. São um lembrete de que, mesmo diante do frio, da névoa, da distância, sempre há um espaço para cor, para abertura, para novas histórias. Ao longo de nossa jornada, seguimos sempre em frente. Cruzamos desertos brancos, cidades congeladas, florestas sem fim. Tocamos as águas do Pacífico, do Ártico, do Atlântico. E agora, diante da última fronteira, só nos resta aceitar. O que viemos buscar já encontramos, e o que encontramos, bem, precisa ser carregado de volta. Não há mais linha reta. O caminho se dobra sobre si. Mas o fim da estrada nasce como interrogação, e não como ponto final. Como será esse retorno? Que histórias levaremos conosco? As respostas estão à frente. E a estrada, agora virada ao contrário, ainda nos convida a encontrá-las.